Eu estava fazendo um levantamento para escrever o artigo da coluna. Sua área de pesquisa aí, né? Exatamente. Eu escrevo uma coluna, eu assino uma coluna, a coluna Interfaces, no Jornal da Cidade, do Diário Tribuna. Diário Tribuna. E aí eu estava fazendo esse levantamento agora com as eleições, o levantamento das mulheres que se elegeram aqui na região. E a gente vê que, assim, é algo que é ainda um desafio muito grande para a gente, muito grande. As mulheres, foram pouquíssimas candidaturas, foram pouquíssimas candidatas a serem eleitas, né? A Câmara aí com o universo, exemplo de Chevlatone, tinham 3 mulheres, né? Até o final do ano agora, 3 mulheres como vereadoras, são 19 cadeiras. Então, 16 homens e 3 mulheres. Para o próximo ano, nós temos 17 cadeiras com homens e 2 cadeiras para mulheres. Nós temos cidades aqui da nossa região, exemplo de Malacaxeta, Carlos Chagas, que não elegeu uma mulher. Nem para vice-prefeita, nem para prefeita e nem para vereadora. Então, assim, como que as pautas femininas, as pautas de mulheres, elas vão ser introduzidas nesse campo, nas câmaras, né? Na legislação municipal? Como que essas pautas vão ser introduzidas, né? Como que a gente vai enfrentar a questão da violência contra as mulheres que só vem crescendo, dos feminicídios, né? Eu acho que vai até mais além, onde vai ter a representação de qualquer que seja o interesse. Exatamente. Não só nessas pautas, mas a representação da mulher na sociedade. A legitimidade dessas mulheres. Até porque, se a gente for contar a população, não sei exatamente no município, mas pelo menos no Brasil a gente tem mais mulher do que homem. No Brasil, aqui em Chevlatone, são 52% de mulheres. Então, ou seja, essa representação não tá representando a realidade, não né? está equitativa, não está igual. Não dá pra gente falar que é igual, porque não é igual, né? As mulheres não estão nos postos de poder. Só se olhar aí historicamente, aqui em Chevlatone a gente teve o privilégio, né, de ter tido Maria José, que foi assim... Furou a bolha. Foi prefeito 2 vezes, foi deputada e numa época onde o feminismo não era tão... Na verdade, ele era presente, mas ele não tinha a força, não tinha o tamanho que tinha. A gente aqui foi privilegiado. Mas se a gente olhar a proporcionalidade de candidatos para senador, governador, é muito menor a quantidade de mulheres do que de homens, né? E até na questão eleitoral, agora acho que os partidos são obrigados a terem, acho que no mínimo 30% de um dos sexos, e ainda assim não é o suficiente para... E é um problema, né? Porque o tanto de mulher laranja que entra... Nossa, aí que não se já candidata, né? Que se candidata, mas na verdade não está com pretensão nenhuma, que é só para compor ali, né? Então, assim, isso deve ser falado também, né? E algumas coisas também, para a gente não achar que a gente a pauta, essas pautas de mulheres, ela são pautas do movimento de mulheres e do movimento feminista. São 2 movimentos diferentes, né? Vou falar um exemplo, né? O movimento de mulheres, ele preza, na verdade, na década de 70, já fazendo uma apanhada aí, um histórico do que é isso. Na década de 70, essa questão das mulheres, ela entrou na pauta política, na verdade. Aí eu retomo uma fala do João Gabriel no último podcast. João Gabriel falou política, todo mundo sabe de política. E eu concordo plenamente. Todo mundo discute política o tempo todo. No nosso dia a dia. A política é o dia a dia, né? A política partidária é outra coisa. A política partidária... Eleição, esse movimento... Já vai para um viés ideológico. Já vai por um viés, assim, do que você acredita de sociedade, de projeto de sociedade, e o que eu acredito. Então, isso já vai para a política partidária. A política a gente faz o tempo todo. Né? A gente faz uma política o tempo todo. Quando você negocia alguma coisa com alguém, você está fazendo política. Né? Então, a política é um instrumento, é importante também para as mulheres, para qualquer segmento da sociedade. A política é importante, porque é através dela que a gente transforma realidades. Né? Então, na década de 70, essa pauta das mulheres entrou com força na pauta política, né? Na agenda política. Né? Quando entra na agenda política é quando começa a ser visto.
Se não está sendo visto é porque não está na pauta política, não é prioridade da pauta política. Né? É um dos problemas que a gente tem aqui na região mais periférica do estado. Né? São regiões assim mais afastadas que nem a nossa. Não entra na pauta política a questão de mulheres. Em BH você vê um movimento de mulheres extremamente fortalecido. Com certeza. Forte, aguerrido, né? Vai para cima. No interior a gente quase não vê. A gente vê pouco. A gente vê, vai ver pouco. E culturalmente, né, é bem diferente. Então, em 70, entrou nessa pauta, especialmente por conta das violências sofridas pelas mulheres no final da década de 70. Teve um caso emblemático em Minas Gerais, que eu até indico um outro podcast, quem gosta de podcast aí, Fica à vontade. eu indico o podcast que tem 8 episódios. Ele chama Praia dos Ossos. Ele é um podcast da Rádio Novelo, né, vinculado à Rádio Piauí. Né? A mesma mulher que fala lá na Rádio Novelo é a da Rádio Piauí. E esse podcast explica como que foi o caso do Doca Street e da Ângela Diniz. Ela era uma socialite super famosa no estado de Minas, Rio de Janeiro, no Brasil, uma pessoa de referência, e ela foi morta com 4 tiros no rosto, né? Por conta que ela não queria continuar com o relacionamento, né? E isso foi, assim, um boom na época, porque um absurdo, né, que os movimentos de mulheres achou um absurdo o que aconteceu no julgamento. Ela, que foi assassinada, ela foi tida como o pivô daquele acontecimento, daquela motivação. Ou seja, aquela motivação do crime foi como se fosse culpa dela. Ela foi culpada pelo comportamento dela. A vítima. No tribunal, eles distorceram a questão, viraram todo o jogo e ela ficou como sendo a culpada. A pessoa que morreu, tomou 4 tiros no rosto, Sim. ficou sendo... A culpada pelo comportamento. À época, 1976, uma mulher super descolada, né, que não era livre, tinha 3 filhos, deixou os filhos com o pai, foi viver a vida. 76. Até hoje isso é um tabu. Uma mãe que deixa os filhos com o pai, até hoje isso é um tabu. Fora outros tabus que se tem. Ela foi julgada pelo comportamento dela. Então, o assassino dela, que era um namorado de 4 meses que ela tinha, ele foi praticamente inocentado. Ele teve uma pena de 1 ano e pouco. Né? No primeiro julgamento. Que hoje a gente chamaria de feminicídio, né? Hoje a gente falaria que era feminicídio. 4 tiros no rosto. E aí, o que acontece? E nessa época teve um segundo julgamento. Já no segundo julgamento, as mulheres se mobilizaram. Isso aconteceu lá em Búzios, que na época, Cabo Frio. Era Cabo Frio, que era o fórum de Cabo Frio. As mulheres se organizaram, foram para a porta do fórum, né? Fizeram pressão e a coisa mudou. Mudou totalmente. Um julgamento para o outro mudou totalmente. Porque as mulheres pressionaram e se mobilizaram. Então, a importância das mulheres se posicionarem e mostrarem que aquilo ali não é do jeito que não está do jeito que elas gostariam que fosse, né? Então, essa luta de mulheres, desde a década de 70 até agora, nós colhemos os louros agora. Nós estamos colhendo até os louros agora. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, as políticas públicas voltadas para as mulheres, né, que naquela época não tinha nada. Em 85, foi criada a primeira delegacia de mulheres. Em 85, em São Paulo, né? Depois desse boom dessas mulheres. Em 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado uma Secretaria dos Direitos da Mulher. No entanto, ele nunca entrou em vigor, nunca aconteceu de fato. Só, né? Nunca aconteceu de fato. 2001. Com a entrada do governo Lula, em 2003, o primeiro ato, a medida provisória do governo Lula, o primeiro ato foi a Secretaria Especial de Política para as Mulheres. Por conta de quê? De pressão das mulheres. As mulheres têm que se posicionar. Se não se posicionar, ela se perde na pauta política. Isso se perde totalmente. Então, a gente precisa conhecer esse movimento histórico. Esse movimento, o que foi esse movimento, né? Eu falei assim de forma bem rasa, né? Para a gente entender o que é esse movimento, o quanto que outras mulheres lutaram
para que hoje a gente tivesse o direito de falar, a gente tivesse o direito de ser eleita numa Câmara Municipal, né? De estar aí numa prefeitura como prefeitas. E o porquê que tem que continuar lutando dessa maneira. Exatamente, exatamente. Não é ficar, só na conversa e se não deu, Não tá dá, bom, né? não dá. As redes sociais, elas são, assim, fantásticas, mas também fazem com que as pessoas, elas não enfrentem, não vão para o enfrentamento direto, no cara a cara, né? Fica naquilo ali de rede social. Assim a gente não transforma muita coisa, não. A gente não consegue transformar muita coisa só no movimento de rede social. Aí, o que acontece? A gente acaba dando espaço para quem sabe que isso não transforma e chega e vai pros caminhos, pros postos de decisão, né? Mulheres e homens vão para postos de decisão e decidem sua vida, porque você não gosta de política, porque você acha que você não entende de política. E vai prevalecer, né, o interesse dele. Né? Exatamente. Aí você fica reclamando, mas isso aqui não está como eu gostaria, isso é uma porcaria, mas você se interessa pela política de sua cidade? Você se interessa pela política de Estado? Você fiscaliza, você cobra. Você igual cobra. O João falou lá, tem, né, que mandar cartinha pro seu deputado, pro seu Exatamente, tá errado não. Tem que cobrar. A gente tem que parar de achar que elegeu, faça o que você quiser por 4 anos. Não é assim. A gente precisa cobrar, a gente precisa exercer o controle social, que na academia a gente chama de controle social, mas no mundo coloquial, prático, é cobrar. É cobrar, é ficar em cima mesmo. Das né? contas é a gente que coloca eles lá, é a gente que paga o salário deles, a gente gosta de falar assim, né? A gente que paga o salário deles, então a gente vai lá cobrar. Exatamente, e a gente tem que cobrar de uma forma qualificada. Não é aquele, também não é cobrar de uma maneira a atrapalhar os processos também. Não é tem nesse a maneira sentido. certa de fazer Exatamente, isso, né? Mas precisa. As pessoas precisam mostrar que a gente tem uma posição. A gente tem uma posição e a gente tem uma independência, né? Independente se a gente apoia governos, direita, centro, esquerda, eles têm que saber que nós temos posição, né? Você pode ser uma pessoa que apoia o pensamento de direita, eu posso ser da esquerda. Nós não podemos apoiar cegamente, né, os nossos líderes. Não dá para apoiar cegamente, porque assim a gente faz com que aquilo tudo que foi construído nessas décadas, nesses anos, seja desconstruído em qualquer segmento. Não é só a política para as mulheres, não. E não é porque o cara tem um viés ideológico semelhante ao seu que ele não pode chegar lá e fazer merda, pensando no interesse próprio. No momento da campanha, é lógico que o cara vai pregar tudo de bom, mas na hora de fazer é muito diferente. Exatamente. Porque tudo que ele fizer ali vai ter uma consequência, positiva ou negativa. E aí as pessoas não têm essa percepção e acham que, eu vou cobrar, eu vou ser o chato. Não vou ser o chato? A pessoa vai começar a me perseguir? A pessoa vai vai começar a achar que eu tô querendo outras coisas? Eu não vou reclamar. Aí resolve não reclamar. O bem maior que a gente tem na política é o que a gente dá lá no domingo, lá igual a gente fez agora, dia 15, que é o voto. Que é o que dá o poder. O mesmo poder que a gente dá para eles lá, a gente tem que ter sobre eles. De cobrar, de fazer valer o poder que a gente tá dando pra eles. O exercício do voto é o único que equipara ricos e pobres. Todo mundo tem o mesmo poder. Tem o mesmo poder. Por isso que posturas e discursos demagógicos vêm com tudo nessa época. Né? Jogar o mel porque no ouvido. Precisa atrair esse público. Jogar o mel no ouvido da galera. E o nosso público majoritário é público de baixa renda e de baixa escolaridade. Quando não de baixa escolaridade, de escolaridade, mas com aquele problema do analfabetismo funcional, que não entende o sistema, não entende os problemas em si. Então, essa questão da política, específica, essa política que comecei a falar das mulheres, né? A política de forma geral, as políticas públicas, as políticas setoriais, que são, que eu falei antes da gente começar aqui, educação, saúde, previdência, assistência social, são políticas estruturantes do Estado, né? Não é uma questão de governo. É Estado brasileiro. Independente de quem está lá. Né? Independente de quem está lá, isso são políticas do Estado. Né? A política pública, a política social, ela é justamente para equilibrar esse jogo de força e o jogo de interesse também entre a população, de forma geral, e as forças
do mercado.